Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão deste segundo domingo da Páscoa, chamado Domingo da Misericórdia, mais recentemente, mas também mais antigamente, o Domingo Branco, domingo em que os iniciados na Vigília Pascal retornavam à comunidade para depositar aos pés do bispo as suas vestes brancas, lembrando que eles conservaram intacta a graça que receberam na noite santa da Vigília Pascal. A liturgia da palavra deste domingo tão bonito tem por primeira leitura Atos 2, de 42 a 47, que é uma espécie de fotografia idealizada da comunidade. Os que abraçavam a fé, viviam unidos, colocavam tudo em comum, eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. A segunda leitura desse dia, da carta primeira de Pedro, o início ainda da carta, onde Pedro diz: pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer para uma viva esperança. O Evangelho de São João, capítulo 20, a aparição de Jesus ressuscitado, 8 dias após a Páscoa, aos discípulos reunidos com medo, dando-lhes a paz e convidando-os a contemplar as suas chagas, o seu lado aberto, para testemunhar que verdadeiramente era ele que estava vivo. Bem, meus irmãos, neste segundo domingo da Páscoa, nós nos alegramos imensamente, primeiro porque percebemos algo de fundamental. Cristo ressuscitado está presente na sua igreja. O Apocalipse tem uma passagem bastante bonita que se fala dos 7 candelabros e do homem, que circula entre os candelabros, porque é uma imagem de Cristo que está presente no meio da igreja, como que a protegendo. Esses 7 candelabros do Apocalipse são um sinal das comunidades. Assim, o local onde se experimenta o ressuscitado é a comunidade. Não por isso, o próprio Senhor ressuscitado entra no meio da comunidade e diz: paz a vós. Eu vos envio, eu sopro sobre vocês o meu Espírito, vos envio a todos para comunicar o perdão dos pecados. Ao mesmo tempo, ele volta 8 dias depois, quando Tomé está reunido com a comunidade. Não é à toa que a primeira leitura mostra que o sinal da ressurreição, o sinal até mesmo de Pentecostes, é que aqueles que se convertiam viviam no interior de uma comunidade, perseverando em alguns aspectos, Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Vejam que aqui não é ouvir a palavra de Deus, quer dizer, não é ler a Bíblia, mas é ouvir o ensinamento dos apóstolos que estavam vivos, não tinha Bíblia ainda, Mas era perseverar na pregação da fé que era dada por meio da igreja. Na comunhão fraterna, ou seja, entendendo que a ressurreição de Cristo nos faz membros de uma família e, portanto, irmãos. Na fração do pão, ou seja, nos sacramentos, especialmente no sacramento da Eucaristia. A fração do pão foi o primeiro nome que a comunidade cristã deu à celebração da Eucaristia. E nas orações. Esses elementos de comunhão mostram que o ressuscitado se comunica no interior de uma comunidade. Portanto, meus irmãos, este domingo nos mostra que o Senhor nos convida a sermos a sua família e vivermos como um povo de ressuscitados, na esperança de que, comunicados pela graça de Deus, ou seja, tendo recebido a graça de Deus, que nos deu a força do ressuscitado, vivemos em comunidade, porque este foi o desejo do Senhor ressuscitado. E justamente por isso, nós deveríamos nos questionar hoje qual é o lugar que a comunidade ocupa na nossa vida.
Qual é o lugar que a comunidade ocupa na nossa história? Será que nós ainda não vemos a comunidade cristã como uma espécie de clube, né? Ou de sindicato, quer dizer, o lugar aonde eu estou para pleitear alguns direitos ou para ter algumas possibilidades, como no clube, no sindicato, ou eu entendo a comunidade como o corpo místico de Cristo e que nela eu estou inserido. Vejam, meus irmãos, eu não sou o corpo de Cristo, mas nós somos o corpo de Cristo. O que me faz ser corpo de Cristo, o que me faz ser igreja, não é o meu vínculo exclusivo com Cristo, mas é o meu vínculo exclusivo com Cristo ressuscitado na igreja, estando em comunidade, e numa comunidade concreta, real, que tem os seus limites, que tem as suas dores. Por isso, irmãos caríssimos, olhemos para ver se de fato eu sinto a minha paróquia, eu sinto a minha comunidade com as suas graças e com os seus desafios como o corpo de Cristo, onde o ressuscitado se comunica a nós, né? No creio, quando nós rezamos, nós dizemos que nós cremos na Igreja Católica. E este mistério nos diz respeito a duas coisas básicas, a mais, mas duas que eu queria destacar. A primeira que eu creio na Igreja é nós professamos a fé, que a Igreja é um desejo de Deus. E que nesta Igreja concreta e real, né, na qual subsiste a Igreja de Cristo, ou seja, esse mistério de amor está contido e subsiste na Igreja Católica, na nossa diocese, na nossa paróquia, na nossa comunidade. Eu creio que esta comunidade é vontade de Deus, né, e não só uma mera formalidade, mas eu creio dentro desta igreja, estando nela e a partir dela. Nos recordemos que no nosso batismo, quando nós vamos a um batismo, nós ouvimos, né? Esta é a fé que da igreja nós recebemos e sinceramente nós professamos, razão da nossa alegria em Cristo, nosso Salvador. Cristo ressuscitado se dá a nós no interior da comunidade, pela palavra, pelos sacramentos, pela vida fraterna, pela pregação e pelas orações. Deus te abençoe e Santa Páscoa. Aleluia, aleluia.